E aí pessoal, boa tarde. Conforme comprometido aí, né, a gente dando sequência ao nosso vídeo, agora nós vamos trabalhar com dado de precipitação para calcular a erosividade da chuva utilizando, né, o método, a equação, a regressão feita por Bertone Lombardi Neto, derivado do modelo de Wishmayer, né, o EI30, né, que é basicamente um produto, né, da energia cinética da chuva, né, e a intensidade da chuva no período de 30 minutos. Bertone Lombardi Neto fez uma regressão e chegaram ao resultado, né, que é algo semelhante a essa equação aqui. Tá? Na equação deles, então, eles fizeram uma regressão e para a erosividade mensal foi dada essa fórmula, que é a constante de 67,355 vezes R ao quadrado. Esse R é a precipitação média de cada mês do ano em estudo em milímetros, tá? Ao quadrado, dividido por P. P é a precipitação média anual, total acumulada. Tá? Então, a nossa série de dados é dos últimos 35 anos para o estado do Espírito Santo e para as estações, e a gente vai estar utilizando elas, tá? Para calcular então o EI. Tá? Isso elevado a 0,85. Tá? Então, EI de cada mês. O R, que é a erosividade que nós vamos trabalhar, ela é o somatório desses EIs para cada mês. Tá? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando ao longo dessa prática. Tá? Então, nós temos nosso dado de precipitação, e se a gente ativar a camada e olhar para a tabela de atributos dela, a gente vai ver que está aqui, né, o nome das estações, a altitude e as precipitações médias de cada estação até a acumulada anual, tá? Beleza. Vou fechar aqui e vou remover essa camada. Ela não é útil para a gente, por quê? Porque a gente precisa calcular a erosividade. Então, se eu abrir aqui a tabela, né, que está disponível para vocês, vocês vão perceber que estão os dados de precipitação, o nome. E aí, o que eu fiz? Eu já me adiantei, né, e já coloquei uma coluna para erosividade de cada mês, tá? Para janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. E coloquei o R, que é a erosividade total, que ela é referente a quê? A somatória dos EIs daquela estação. Tá? Então nós vamos ter um acumulado aí anual dos EIs para achar o R. Tá? Então, para a gente calcular, a gente vai aplicar a fórmula. Então, já indo direto aqui, né? Igual 67,355 vezes, abrindo parênteses aqui, nós vamos botar o Rzinho, que seria no caso aqui para janeiro, nessa estação, a de janeiro, isso ao quadrado, dividido pela acumulada anual, como vocês podem ver. Beleza, fechei parênteses aqui. O dado importante que vocês precisam estar tomando atenção aqui é o seguinte: esse Q2 aqui, que é a precipitação anual, quando eu for calcular para os meses seguintes e arrastar na fórmula, ela vai deslocar também. Então a gente precisa fixar essa coluna. Para fixar a coluna Q2, a gente coloca um cifrão. Beleza? E antes de encerrar, né, essa razão aqui, ela está elevada a 0,85, tá? Então, se eu der um Enter, eu calculei. Eu vou dar mais um zoom para vocês olharem de perto, tá? Então, a aplicação da fórmula é mais ou menos esse aqui, tá? 67,355 vezes a do mês de janeiro, a precipitação que está ali, dividido pela acumulada anual daquela estação, essa razão aqui, né, elevado a 0,85. A gente fixou a coluna Q da precipitação anual, porque quando a gente arrastar para o lado vai deslocar, com cifrão antes da letra. Tá? Feito isso, a gente pode aplicar para as colunas de baixo e depois expandir para os meses. Para aplicar para todas para baixo é bem simples, né? No Excel, se você colocar aqui na área, você dá um clique duplo, já vai até lá embaixo, está tudo calculado, vocês podem ver. E como o que já está fixo, eu já facilito o trabalho como? Selecionando todas as linhas dessa coluna e agora eu só arrasto para a lateral até o mês de dezembro. Pá. E foi. Então se eu conferir, por exemplo, esse último mês aqui de dezembro dessa estação, vamos lá, vamos olhar, vamos conferir, ó. Precipitação de dezembro pela precipitação acumulada. Então deu tudo certo.
Então, para finalizar, a gente vai calcular agora para todas as estações o R pela somatória dos EIs. Então, vai ser igual soma, opa, e vou somar então todas as colunas de EI. Feito isso aqui, fechei parênteses e pronto. Calculei o primeiro R, que é essa somatória aqui, tá? Para aplicar para as demais é só dar um clique duplo e tá tudo certo. Então assim, tá tudo muito bem calculado. A gente encerrou, beleza. O que que a gente faz? Salva. Pode haver alguma questão por conta de versão de Windows, o meu Windows é mais novo que quando essa tabela foi gerada. Fala da questão da insignificância de fidelidade, vocês podem perder informação. Então a gente vai mandar continuar, tá? E a gente vai salvar uma cópia. Então eu vou mandar aqui salvar como, né? Essa versão tá 97/2013, vou colocar uma versão mais nova. Então pasta de trabalho Excel XLSX, né? E vou mandar salvar. Beleza. Quando eu olhar lá na pasta, foi criada aqui uma versão mais nova, né? Essa versão mais nova nós vamos utilizar para abrir aqui no nosso Spreadsheet Layers, tá? Lembrando que a gente dessa vez está optando a trabalhar com Spreadsheet Layers para trabalhar com os dados do Excel, porque nas outras práticas a gente trabalhou com CSV e também porque alguns alunos estão tendo problema com essa questão de separador, tá? Então vamos aqui usar o Spreadsheet Layers, vamos escolher o arquivo que a gente salvou na versão mais recente, tá? E beleza, ó. Tá todos os dados, inclusive as erosividades mensais e aqui o final a coluna R, que é a erosividade total de cada estação. Então eu marco aqui em Geometry, X para X, Y para Y, a gente já falou, sistema UTM, a projeção é siglas 2000 TM24S e ok, então a gente conseguiu gerar uma nova coluna. Vamos conferir a tabela de atributos, né? Então eu ativando a camada e clicando aqui, ou apertando F6, ou clicando com o botão direito também, mandando abrir a tabela de atributos. Várias formas de você abrir essa tabela de atributos. A gente pode perceber que está aqui todos os EIs, inclusive o R. Então nós vamos precisar dessa coluna do R para fazer a interpolação. Então como é que a gente vai fazer isso? Vai interpolar para todos os pontos? Não, a gente precisa interpolar somente para a área da nossa bacia. Mas se quiser fazer para todos, não tem problema. A questão aqui, como é um estado inteiro, se a gente for interpolar, vai ficar mais pesado, vai ficar pior. Então a gente vai utilizar o interpolador IDW aqui, ó. Processamento, caixa de ferramentas. A gente pode procurar aqui, ó, interpolar. E aqui já está assim, ó, interpolação IDW. Marcando aqui, então nós vamos aqui para camada vetorial, que é a precipitação. A variável, a nossa variável R, tá? E a gente vai mandar adicionar com essa cruzinha aqui. Precipitação é do tipo ponto, é do tipo ponto. O coeficiente é 2. Nosso IDW aqui a gente está trabalhando com o coeficiente 2 como padrão. Aqui na extensão é que a gente vai selecionar. Aqui que é o pulo do gato para calcular especificamente para a área que a gente está trabalhando. Então, eu vou nessa setinha ao lado, calcular a partir de camada, e a camada é o limite da bacia, o lim bacia. O tamanho do pixel vai ser 30, lembrando que a unidade do nosso trabalho, o projeto é sistema UTM, então é métrico. Se estivesse trabalhando com latitude e longitude, colocar 30 aqui daria um resultado muito errado. Ela é calculada baseada no sistema de referência do seu projeto ou da sua camada. Mas aqui está tudo certo, tudo UTM 30/30. A gente pode salvar ou fazer uma camada temporária para ver o que vai dar. Então vamos deixar o temporário para ver o que vai dar. Se der certo, a gente vai salvar. Então mandei executar, está processando. E nisso vocês já vão vendo, né, como é que é uma coisa que é extremamente útil e que a gente tem plena condição de estar executando o tempo todo, né? O IDW é uma interpolação muito utilizada para dados de precipitação, tá? Um dos interpoladores, apesar de simples, é um dos mais eficientes para dados de precipitação, e nada mais justo que utilizar ele também para trabalhar com os dados de erosividade da chuva, certo?
Então, concluiu, a gente manda fechar e vocês podem perceber que só interpolou referente ao limite da bacia. Então, a gente economizou um processamento aí. Então, aqui, ó, se eu colocar sobrepondo, né, a nossa camada, tá aqui certinho. Então, o que eu posso fazer para adiantar, né, o nosso dado aqui? A gente vai recortar essa camada e já salvar ela, tá? Então, eu venho aqui em raster, extrair, recortar pela camada máscara. Quem que a gente vai recortar? O nosso interpolado. Camada máscara é quem? O limite da bacia. Extensão do alvo, tudo isso eu não precisa. Às vezes eu costumo colocar aqui valor sem dados, menos 9.999. Mas atualmente o QGIS está lidando bem com esses dados de recorte, não está gerando mais aquela camada, aquela borda preta em volta que representa o valor zero. Hoje ele já está entendendo que o recorte requer valores nulos no entorno, mas eu tenho por hábito manter esse menos 999, mas não é obrigatório, tá? Vocês façam um teste, não precisa preencher. Se recortar e ficar tranquilo, beleza. Então vou mandar executar de uma vez. É uma camada temporária, não mandei salvar, que eu quero ver como é que vai ficar também. Então já recortou. Deixa eu desmarcar aqui o interpolado de baixo. Ó, recortou certinho, gostei desse recortado. Vou clicar com o botão direito, exportar. Então salvei. Vou salvar lá na pasta do meu projeto. Então tem aqui bacias, né? Projeto atual. Eu vou botar aqui, ó, fator underline R. Não sei qual é a bacia, então na verdade eu sei, mas vamos deixar como se a gente não soubesse. Então só botei como fator R, mandei salvar e dei OK. Vocês percebem que as outras camadas são temporárias, aqui o símbolo da memória, né? Então elas não vão ser mais úteis, então eu posso remover. Então vamos ver. Não preciso mais ver esses pontos também, não há necessidade. Vamos dar um zoom para a nossa camada. Então tá aqui o nosso interpolado. Vou botar uma falsa cor aqui. Eu costumo trabalhar com erosividade em cor vermelha mais intensa, então mandei aplicar do mínimo para o máximo. Fica nesse tom. Se a gente descartar os 2% dos valores mínimos e máximo, costuma dar um realce maior. Ficou interessante. E se você quiser visualizar de uma maneira mais em base de intervalos, né? A gente coloca como discreto, tá? Manda classificar, aplica, então a gente separa aqui as zonas de erosividade, né? De acordo com os valores aqui dos intervalos. Então, a princípio, o segundo vídeo é esse. Vou estar encerrando aqui e o próximo vídeo a gente vai estar calculando o fator LS, utilizando os elementos topográficos do nosso trabalho. E é isso aí, pessoal. Valeu, até mais.